há um conjunto de críticas amplas aí contra a Lava Jato, mas você tem uma questão maior aí, que é a postura, que é a relevância do Ministério Público Federal hoje numa briga intestina aí. Então, eu queria ver com o Nicolau Dino, que tem sido sempre um referencial de bom senso aí dentro do Ministério Público, a que vai levar essa disputa e quais são as alternativas para a pacificação? O que está em jogo hoje? Boa noite, Nassif. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Mariana. Eu e a comunidade do Ministério Público brasileiro recebemos com muita preocupação as afirmações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em primeiro lugar, é preciso destacar que, quando o Procurador-Geral da República se pronuncia, se manifesta com o peso da autoridade do cargo, as suas afirmações têm impacto, têm uma repercussão muito forte e, no caso, tiveram, sim, dentro e fora do Ministério Público. É preciso, portanto, refletir com muita atenção, com muita cautela, o tom das críticas que foram lançadas de forma genérica em relação a um segmento de atuação do Ministério Público Federal e procurar entender qual é o melhor caminho para que, efetivamente, nós possamos avançar para o bem da instituição e para um objetivo que é republicano, prestar bons serviços à sociedade. Eu quero crer que a forma como as críticas foram lançadas, o tom genérico e muito ácido das observações feitas, em nada contribui para o aprimoramento da instituição. Se nós queremos efetivamente desenvolver um debate profícuo, uma discussão produtiva para que o Ministério Público possa continuar bem prestando os seus serviços, é necessário retomar uma conversa, um diálogo em outro tom, não nesse tom de crítica genérica, sem indicativos de objetivos produtivos. Nicolau, uma questão que sempre surge em relação ao Ministério Público é o seguinte: tem que ter autonomia na ponta para os procuradores poderem exercer a sua função, mas tem que ter alguma forma de uma coordenação que impeça, digamos, aventuras pessoais. Da maneira como está articulado hoje aí, o sistema de conselhos e tudo, a maneira como os próprios conselhos tratam as denúncias que chegam lá, você acredita que o que pode ser aprimorado aí? Nassif, quando se fala na independência funcional do Ministério Público, de forma muito indevida, alguns segmentos acabam por confundir essa expressão com uma espécie de um laissez-faire, laissez-passer dentro da instituição. E, evidentemente, não se trata disso. Existem hoje mecanismos de controle e responsabilização muito claros e que têm atuado de uma forma muito contundente e, às vezes, até excessivamente contundente. É claro que não é esse o debate, mas é importante destacar que nós temos hoje mecanismos de controle externo, o Conselho Nacional do Ministério Público, as corregedorias nacional e as corregedorias locais, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, do qual eu faço parte. Então, as câmaras de coordenação e revisão dentro do Ministério Público Federal, existem vários canais de controle, de garantia de responsividade e de responsabilidade que podem e devem ser acionados em caso de eventuais distorções na instituição. O que se tem no caso concreto que você traz à baila? Se tem afirmações de que haveria um excesso de dados e informações na Procuradoria da República em Curitiba, especificamente na frente de trabalho, na força de trabalho, relativamente a casos de corrupção. Ora, parece que esses dados chegaram de forma clandestina na instituição? Evidentemente não. Os dados que ali estão coligidos são dados que foram obtidos por força de decisões judiciais. São dados que foram obtidos a partir de ordens judiciais em procedimentos regularmente instaurados. As corregedorias estão lá, já foram lá e já detectaram isso. Por outro lado, a
qual é a destinação desses dados? A destinação desses dados, a destinação única e exclusiva, deve ser a subsidiar investigações em curso. Isso significa dizer que todo e qualquer compartilhamento de informações que estão submetidas à cláusula de sigilo só pode ocorrer mediante ordem judicial. O Procurador-Geral da República é um órgão do Ministério Público brasileiro, mas a condição de ser chefe da instituição, por si só, não justifica o acesso pleno, amplo e irrestrito a informações que estão sob a salvaguarda de sigilo judicial. É necessário que haja uma motivação, é necessário que haja uma investigação, é necessário que haja uma autorização judicial para que ocorram compartilhamentos de informações. A divulgação simples e eu diria até, de certa forma, midiática, de que existe uma quantidade muito grande de informações, por si só não quer dizer nada. O que deve se perquirir é saber como essas informações chegaram. E eu posso lhe dizer, com base nas informações, nos trabalhos de correição que já foram realizados, que esses dados aportaram no Ministério Público Federal por força de decisões judiciais. Dino, nós tivemos aí as críticas que são formuladas em relação à Lava Jato. De um lado, o uso espetaculoso aí da mídia, os julgamentos midiáticos antes mesmo da instauração dos próprios inquéritos aí, e essa ligação com os juízes que acabam impedindo, digamos, o uso de freios de contrapeso. De fora, o que a gente percebe é que esse alarido da mídia fez o Ministério, as diversas instâncias do Ministério Público atuarem pouco para conter esses abusos. O que pode ser feito para impedir a repetição desses abusos? Veja, eu gostaria primeiro de destacar que o modelo de força-tarefa se estabeleceu no Brasil, inspirado, por sua vez, em atuação do Ministério Público, notadamente do Ministério Público dos Estados Unidos, se deu com o objetivo de viabilizar a atuação da instituição em casos de elevada complexidade. Em dado momento histórico, nós do Ministério Público, nós, Estado brasileiro, constatamos que somente é possível obter resultados positivos em casos de grande complexidade se houver comunhão de esforços. E quando se fala comunhão de esforços, nós temos que pensar no plano interno da instituição e no plano interinstitucional. Portanto, as forças-tarefas nasceram com esse propósito, de otimizar a atuação do Estado brasileiro no enfrentamento de casos. E casos não apenas casos de corrupção. Existem cerca de 23 forças-tarefas trabalhando no Ministério Federal em diferentes frentes, em casos de corrupção, em casos de dilapidação de bens ambientais. Existe uma série de formas de atuação de forças-tarefa. Agora, é claro que nós não podemos perder de vista que esse modelo de atuação, como ele foi instituído de forma muito, eu diria, incipiente ainda, por força da necessidade de suprir emergencialmente situações em curso, esse modelo precisa ser aprimorado. Nós estamos exatamente nesse momento histórico de constatação, de reconhecimento que o modelo de força-tarefa precisa ser aprimorado para que ele possa efetivamente continuar prestando bons resultados. E exatamente nesse sentido existe projeto de resolução em curso do Conselho Superior buscando instituir um mecanismo alternativo diferenciado que permita uma atuação mais ampla, uma atuação melhor, mais organizada da instituição, sem que ocorram efeitos colaterais negativos, como, por exemplo, o surgimento de lacunas em ofícios no Ministério Público Brasileiro em face do deslocamento de procuradores para atuar numa determinada força-tarefa. São vários problemas que são detectados, inclusive eu incluo aí a necessidade de se instituir mecanismos que permitam a mobilidade dos membros que compõem a força-tarefa, a eventual
alteração ou renovação de quadros para que possa haver uma troca de expertises, uma troca de experiências. Existem várias constatações nesse contexto, e eu não excluo nenhuma delas, pelo contrário, considero sempre a necessidade de que nós podemos melhorar muito a nossa forma de atuação. E eu coloco essa questão na mesa, portanto. Precisamos melhorar o modelo de força-tarefa? Sim, precisamos, mas eu quero crer que todo e qualquer aperfeiçoamento, todo e qualquer mecanismo de aprimoramento da atuação institucional não passa pela desqualificação da atuação dos membros da instituição, não passa por nenhuma medida, nenhuma estratégia de descrédito da própria instituição. Isso é que precisa ser colocado. Eu acho que precisamos ver com muita clareza e com muita serenidade onde queremos chegar nesse debate. Dino, o que se critica na força-tarefa é a ideia de que o próprio conceito de força-tarefa já coloca na outra ponta a pessoa a ser investigada como o réu. E o que nós vimos aí pela Vaza Jato e tudo, que não dá para ser desconsiderado, é que você passa, no lugar do papel do procurador, de levantar todos os dados e julgar, com o seu discernimento, o que é culpado ou não. O que se viu lá foi um processo complicado de guerra, né, de quase direito penal do inimigo, de segurar informações para os advogados de defesa e tudo. Esses abusos, de alguma forma, os conselhos não têm que ter uma atuação mais proativa, porque, de repente, dentro desse modelo, ficou parecendo que o garantismo é uma maneira de proteger o bandido. Você tem uma baita formação para saber que não é isso. Mas, digamos, os sistemas de autocontrole do Ministério Público não foram muito frágeis ante o alarido que se criou na mídia com essa parceria com as forças-tarefas? Todo e qualquer mecanismo de atuação do Estado, seja no combate à macrocriminalidade, seja na promoção de direitos de cidadania, passa por canais ou ferramentas ou mecanismos de legitimação. E entre essas estratégias de legitimação de atuação, eu considero a necessidade de haver transparência, controle, responsividade, responsabilidade. As instituições brasileiras, e aí eu incluo o Ministério Público, devem atuar levando em consideração esses ingredientes, porque são esses ingredientes que garantem a legitimidade dos resultados que são apresentados. Então, não precisamos particularizar a atuação da Força-Tarefa X, Y, Z, ou de qualquer instituição da polícia ou outros órgãos de controle e responsabilização. Não. Nós precisamos considerar o Estado como um todo e a ideia de que a resposta será tanto mais legítima quanto melhores forem esses mecanismos garantidores dos resultados legítimos. Por exemplo, tem algumas denúncias que foram feitas em relação a procedimentos na Lava Jato que, dentro do Conselho Superior, foram adiados, digamos, as votações quase 40 vezes. Nós tivemos casos aí do procurador que financiou um cartaz que está prescrevendo justamente uma das críticas que as forças-tarefas faziam, que a ideia do trabalho conjunto era evitar esses procedimentos de postergar decisões para prescrever. Digamos, nesse autocontrole não tem que ter um aprimoramento também para que os abusos não levem a atingir o Ministério Público como um todo, Nicolau? Eu acho que as instituições possuem mecanismos de freios e contrapesos que precisam e devem ser acionados quando constatada alguma irregularidade. Isso é próprio de um Estado democrático de direito. Demora no julgamento de processos, em qualquer lugar, no Ministério Público, no Judiciário, toda e qualquer demora compromete a efetividade do processo e coloca em xeque o funcionamento da instituição. Eu particularmente considero que devemos sempre primar pela ideia da duração razoável do processo, porque a resposta tardia, por muitas situações, ela se revela inócua. Bom, em função desse imbróglio todo que ocorreu aí com a entrevista do procurador-geral e tudo,
quais vão ser as saídas institucionais? O Conselho vai se manifestar, agora a Associação Nacional dos Procuradores da República se manifestou também. Qual que é o meio-campo aí capaz de retomar aí a unidade do Ministério Público, mas atento às críticas que são feitas também contra ele? Nassif, nós não podemos perder de vista que um Ministério Público acuado, instável, inseguro, não consegue desenvolver bem e adequadamente as suas tarefas. E, portanto, vem uma segunda pergunta: a quem interessa um Ministério Público frágil, acuado, instável? Não interessa àqueles que, evidentemente, caminham de acordo com os parâmetros da lei, mas sim àqueles que insistem em se pautar à margem da lei. Então, forte nessa premissa, é fundamental a superação de divergências, a superação de cisâneas. A nossa proposta, a nossa pauta, a nossa estratégia de atuação institucional leva em consideração a promoção do bem da instituição, porque o bem dela é o bem da sociedade a quem ela serve. E o bem só pode ser construído com diálogo, com franqueza, com transparência e com honestidade de propósitos. A nossa pauta é essa, e queremos mais e mais que pessoas se aliem, se insiram nesse contexto para que possamos alcançar resultados evidentemente mais positivos. Em outras palavras, e em síntese, a nós não interessa, a sociedade brasileira não interessa um Ministério Público acuado, um Ministério Público fragilizado. Saindo um pouquinho desse conflito entre o Procurador-Geral e a Lava Jato, as propostas de criação dessa nova unidade centralizada é boa para o Ministério Público ou não? O Conselho Superior vai se debruçar sobre esse tema. E aí a premissa é a necessidade de aprimoramento do modelo de uma força-tarefa. A criação de uma unidade nacional de atuação contra a corrupção atende, em princípio, como pressuposto do raciocínio, a ideia de ampliar e fortalecer os canais de investigação e de persecução. Essa é a premissa. A questão é como fazer isso de forma que o tiro não saia pela culatra, ou seja, de forma que não haja uma centralização e concentração indevida de poderes. É esse o desafio que se apresenta a nós nesse momento. Estabelecer um modelo diferenciado e melhor, mais aprimorado, a partir da experiência já amealhada, para que consigamos implementar canais cada vez melhores de funcionamento. Mas o efeito colateral pode ser esse, e precisamos, portanto, examinar com bastante cautela nesse projeto de resolução que está em curso no Conselho Superior, de forma que, no afã de fazer o bem, de corrigir, de implementar mecanismos mais adequados de funcionamento, nós não criemos algo que, na realidade, venha a implicar comprometimento ou embaraços à atuação da instituição, a garantia do procurador natural, a independência funcional de seus membros. Ou seja, há inúmeros ingredientes aí que precisam ser devidamente balanceados, sopesados, de forma que possamos extrair um resultado adequado. Mas, para isso, é necessário diálogo, é necessário bons propósitos, é necessário que haja uma boa interlocução nos diversos setores da instituição. Nicolau, uma última questão. Aqui, em toda essa discussão, se falou muito na parte penal, tem a grande discussão do momento, mas você acredita que a questão dos direitos humanos, dos quais o Ministério Público, a partir da Constituinte, teria que virar um guardião, está sendo bem contemplado nesse momento ou está havendo um esvaziamento? A pauta de atuação institucional do Ministério Público é muito complexa e multifacetada. E eu considero que a pauta da defesa da cidadania é prioritária. E aí nós vamos encontrar inúmeras facetas aí. Destaco aqui para exemplificar a questão ambiental, que para nós, nesse momento, no Brasil, é particularmente grave.
não se pode trabalhar, o samba do Ministério Público não é um samba de uma nota só. Nós temos aí atuações no campo da macrocriminalidade, da defesa dos valores da cidadania, a defesa do meio ambiente, enfim, uma série de questões que precisam ser trabalhadas com a mesma grandeza, com a mesma visão, para que a eventual concentração de esforços num determinado vetor de atuação acabe por inviabilizar o outro. Por isso que nós temos vários setores de atuação que precisam ser prestigiados e permanentemente fortalecidos. Nicolau, muito obrigado aí por sua entrevista à TV GGN aí. Um grande abraço. Outro para você, boa noite a todos.